Hoje nós estamos chegando ao último estudo, irmãos. Último estudo da série Vencendo a Batalha Espiritual. Ainda teremos 3 quartas-feiras até o final do ano. A próxima quarta-feira será um grande culto cantado. Vamos cantar os hinos clássicos do Natal. Na próxima quarta-feira, então desde já convidamos todos. A quarta-feira seguinte será a reapresentação da cantata do coro principal. Se não me engano, vai ser exatamente dia 25 de dezembro. E a última quarta-feira é o nosso culto de vigília, a passagem do ano de 2024 para 2025. Então hoje, aqueles estudos sobre batalha espiritual, sobre os quais nos debruçamos ao longo do ano, chega ao fim. Foram 38 mensagens e estudamos a palavra do Senhor. Alguns, como a nossa irmã Ruth, anotaram todos os versinhos, não foi, irmã Ruth? Para fazer a sua Bíblia pessoal de batalha espiritual. E aí, quando quiser saber sobre batalha espiritual, já vai naquela Bíblia, está lá tudo marcado e anotado. Graças a Deus por isso. Hoje o nosso tema é a vitória final. Amados, eu gostaria de recordar ou resumir aquilo que aprendemos juntos nas quartas-feiras neste ano de 2024. 3 grandes verdades. A primeira grande verdade é que o cristão está em guerra contra 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. A boa notícia é que são apenas 3. Você não precisa se preocupar com mais nada ou ninguém. Os seus conflitos e lutas, os ataques que você vai enfrentar, virão de um desses 3 inimigos: o mundo, a carne ou o diabo. O mundo, que é o mal à nossa volta, a carne, que é o mal dentro de nós, e o diabo, que é o mal que nos sobrevoa. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É a expressão que a Bíblia utiliza. De maneira que nós somos atacados de dentro, pelo lado, por cima. São os 3 inimigos com os quais nós nos defrontamos. Essa guerra, meus irmãos e minhas irmãs, tende a se intensificar na medida em que a volta de Jesus se aproxima. Todos sabemos que em qualquer guerra há aquele ponto decisivo. Imagine 2 exércitos, eles estão em conflito e o conflito vai se aumentar. Chega aquele momento da batalha decisiva, do tudo ou nada. Quando então todos os recursos são utilizados e costumam ser instantes terríveis, realmente marcantes, que acabam definindo e encerrando um conflito. O mesmo se pode dizer no mundo espiritual. Embora essa guerra seja constante, ela vai tendo uma escalada e se intensificando na medida em que o mundo caminha para o seu fim e a história para a sua consumação. Devemos estar preparados não apenas para lutar, mas para vencer. Deus não quer lutadores, Deus quer vencedores. Amém? O importante não é você lutar contra o diabo, é você vencê-lo. Não é lutar contra a carne, é você vencê-la. Não é lutar contra o mundo, é você vencê-lo. Pastor, como é que eu posso vencer 3 inimigos tão grandes? O diabo, a carne, o mundo. Como é que eu posso enfrentar e vencer? Irmãos, esta é a promessa de Deus. Este é o propósito de Deus para nós. Temos que lembrar disso. Nós levamos a nossa existência em meio a um conflito espiritual. Claro, a gente não pensa nisso o tempo todo. Você acorda de manhã e você faz o seu desjejum, sai para o trabalho ou para a escola, conversa com os amigos, assiste um filme, vem para a igreja, e a gente faz estas coisas todas, muitas vezes esquecendo que a gente faz tudo isso no meio de uma guerra. Se nós pudéssemos ter olhos espirituais
para enxergar o sobrenatural, talvez quando você está de manhã indo para o ponto de ônibus, você enxergasse mísseis cruzando por cima de você e bombas caindo ao seu lado, porque, amados, estamos sempre sob ataque. Claro, às vezes a gente se esquece disso. A gente não vai viver o tempo todo lembrando disso, mas a gente precisa lembrar disso em alguns momentos. Que nós atravessamos este mundo numa guerra, num conflito, recebendo ataques e nos deparando com armadilhas, com ciladas, a todo instante em que prosseguimos. Dian Sherman escreveu o seguinte: todos nós somos convocados a participar de uma guerra, a guerra espiritual. E todos nós temos de aprender a guerrear. Muitos crentes estão permitindo que um inimigo já derrotado lhes roube a vitória que Cristo conquistou para nós na cruz. Isso é triste verdade. E eu tenho conversado com tantas pessoas que são vítimas de derrotas na sua vida espiritual. Pessoas que têm sido roubadas das suas bênçãos. Pessoas que têm sido envergonhadas. Pessoas que têm levado uma rasteira, que têm colocado o seu pé na armadilha, que têm vivido muitos sobressaltos, porque não guerrearam corretamente. Não há motivo para a gente perder batalhas na guerra espiritual. Ainda assim, muitos cristãos têm sofrido reveses severos. Louvado seja Deus, perder a batalha não é o mesmo que perder a guerra. Mas bom mesmo é a gente não perder as batalhas. Então a gente tem que estar atento. Nós precisamos aprender a guerrear. Outro autor, Neil T. Anderson, diz que a luta do povo de Deus contra as forças espirituais das trevas não se restringiu ao primeiro século, nem constitui uma opção para o crente de hoje. O reino das trevas continua presente, e Satanás objetiva transformar você e sua vida num mar de miséria. Sério isso, não é? Satanás objetiva transformar você e sua vida num mar de miséria, impedindo que usufrua sua herança em Cristo e que dela se apodere. As únicas opções que você tem nesse conflito são como participar dele e até que ponto engajar-se na batalha. Você não tem a opção de dizer, eu não quero saber dessa luta. Você já está nela. A sua opção é decidir como você vai participar e até que ponto você vai se engajar. Dito isso, eu gostaria de considerar por alguns minutos 4 verdades ou 4 pensamentos, irmãos, para a nossa reflexão. O tema de hoje, a vitória final. Porque a gente às vezes passa tanto tempo falando de batalha, vamos falar da vitória. Porque batalha não é algo agradável, mas todos queremos ter vitórias, e sem batalha não tem vitória. Que vitória é essa? É uma vitória prometida por Cristo. O Senhor Jesus tem assegurado o triunfo final aos seus servos. Se você for a Apocalipse capítulo 7, versículos 16 e 17, ali fala sobre os vencedores, aqueles que chegaram lá, que transpuseram os obstáculos, que atravessaram o rio, que subiram ao alto do pódio, que chegaram ao céu. A Bíblia diz, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio diante do trono os apacentará, e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Irmãos, isso está escrito lá no livro de Apocalipse, ou seja, é assim que a história termina. Eu tenho uma prima que quando vai ler um livro, começa lendo o final. Aí ela diz, se eu gostar do final, eu leio o livro. Eu falei para ela, mas isso estraga, perde toda a graça.
Mas ela argumentou comigo: e você quer que eu perca tempo lendo um livro ruim? Vai que eu leio o livro, chego no final, o final é ruim. Não, eu leio o final. Se eu gostar do final, aí eu leio o livro. Nós somos privilegiados, irmãos, porque nós lemos o final do livro. Amém? Nós sabemos como acaba. Se a igreja não for vitoriosa, Cristo mentiu. Deus rasgou as suas promessas. Ora, nós sabemos que isso jamais acontecerá. Então, quando alguém me pergunta: você tem certeza de que você vai vencer? Eu falo: claro! Como você pode ter essa certeza? Porque Cristo prometeu. E aquilo que Cristo promete, Ele faz. Aquilo que Cristo diz, Ele cumpre. Não há a menor possibilidade dos cristãos não serem vencedores. Satanás é o inimigo vencido. Ele também já leu o último capítulo da Bíblia. E é por isso que ele é tão furioso, tentando arrastar consigo almas para o destino que o aguarda, o lago de fogo eterno preparado para ele e para os seus anjos. Então a nossa vitória é prometida por Cristo. Segunda verdade, a nossa vitória é operada por Cristo, é efetuada por Cristo. A gente sabe que a gente vai vencer não apenas porque Cristo prometeu, mas também porque Cristo é a nossa vitória. A palavra diz que Deus, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. Nós vamos vencer, nós vamos chegar lá, nós vamos atravessar os portais do céu. Não é pelo nosso esforço, pela nossa sabedoria, pela nossa santidade. Nós vamos chegar lá carregados por Cristo. A Bíblia diz: o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Os pés são nossos, mas quem esmaga é o Deus de paz. Você entende isso? A vitória é dele, é ele que opera, é ele que conquista. Esse versinho tão bonito, Filipenses capítulo 2, verso 13, nos lembra que Deus é o que opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Você quer vencer a batalha espiritual? Você quer ter uma vida de santidade, de correção? Você quer ver os milagres de Deus na sua vida? Você quer ser usado pelo Senhor para abençoar? Você quer ser um marido fiel? Você quer ser uma esposa sábia? Você quer ser um bom pai, uma boa mãe? Você quer? Quem colocou essa vontade dentro de você? Quem colocou essa vontade dentro de você? Foi Deus. É Deus quem opera em vós o querer. E graças a Deus, porque você quer tudo isso de bom. Tem gente que não quer essas coisas, não. Mas você quer. Por que você quer? Por causa de Deus. Foi Ele quem colocou esses desejos santos dentro de você. Porém, você sozinho não vai conseguir realizar isso. A Bíblia diz que é Deus quem opera tanto o querer, quanto o efetuar, quanto o realizar. Então tudo é graça. Tudo é dependência de Deus. Tudo é segurar na mão que Ele nos estende e caminhar com Ele. Jesus Cristo falou: sem mim nada podeis fazer. Ele não disse quase nada. Ele disse absolutamente nada. Agora eu quero deixar com você um outro versinho precioso. 2 Timóteo 4,18. É o meu verso preferido. Já fica aqui o meu pedido, irmãos, no dia do meu velório, no dia do meu culto fúnebre, o pastor que for pregar lá, pode pregar em 2 Timóteo 4,18, que é o meu verso predileto na Bíblia toda. E o Senhor me livrará de toda má obra, e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Quando alguém pergunta, como é que uma pessoa pode ter certeza de salvação? Como é que você pode ter certeza de que o crente não perde a salvação? Está aqui. Não só aqui, há muitos outros versos da Bíblia, mas também aqui. O Senhor me livrará de toda má obra e me levará salvo para o seu reino celestial. É tão linda essa certeza do apóstolo Paulo, quando ele estava nos últimos dias da sua vida.
encarcerado, aguardando a execução, ele poder dizer: o Senhor me livrará de toda má obra e me levará, como? Salvo. Para onde? Para o seu reino celestial. Paulo podia dizer a Timóteo: Timóteo, eu não estou indo, Deus está me levando. Ah, que diferença. Eu não estou indo para o céu, é Jesus que está me levando para lá. É nisso que repousa a minha certeza de salvação. Não é em mim, é nele. O Senhor me livrará de toda má obra. Agora, se você abrir a sua Bíblia, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 18, talvez você encontre um pouco diferente. Algumas Bíblias traduzem assim: o Senhor me livrará de toda obra maligna. Não sei se alguém tem essa versão. 2 Timóteo 4,18. Essa outra versão é até mais clara. Na minha Bíblia está: o Senhor me livrará de toda má obra. Mas algumas traduções falam assim: o Senhor me livrará de toda obra maligna. Aí é mais claro ainda. Você vai ter medo de despacho, mandinga, macumba, feitiço, olho gordo, olho magro? A Bíblia diz: o Senhor me livrará de toda obra maligna. E você já sabe que a Bíblia é o livro do tudo ou do nada. Disse Jesus: sem mim nada podeis fazer, mas o Senhor me livrará de toda má obra, de toda obra maligna, de toda ação do inimigo, de todo ritual, de toda prática, de todo ataque. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará, salvo, para o seu reino celestial. E essa certeza fazia Paulo declarar: a Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Então, querido, você precisa ter esta consciência, que o mesmo Deus que promete é o Deus que cumpre a promessa. Que a gente tenha certeza de que no final a gente vence, primeiro porque Jesus prometeu, e segundo porque Jesus vai transformar em realidade. Amém? De modo que a glória vai ser dele, e só dele, para todos sempre. Amém. Aleluia. Terceira verdade que eu quero que você considere, dentre tantas coisas lindas que nós aprendemos na Escritura: vencemos a batalha espiritual por meio da fé em Cristo. Por quê? Porque é a fé em Cristo que nos conecta a Cristo. O que é fé? Fé é um tipo muito especial de confiança. Fé não é acreditar, embora acreditar seja o primeiro passo. Fé não é apenas confiar, embora confiar seja importante. Fé é obedecer porque a gente confia e acredita. A fé é o que nos conecta com o divino. A fé é o que estabelece o nosso ponto com o Todo-Poderoso, com o Deus Criador dos céus e da terra. Cristo certa vez falou que nós precisamos ter fé. E está escrito em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós vencemos o mundo, nós vencemos o diabo e nós vencemos a carne pela fé. Porque a fé nos põe em contato com Deus e os recursos de Deus são ilimitados. Ilimitados. Você é fraco, Cristo é forte. O que precisa ter? Fé. Porque a fé liga você com Cristo e agora a força dele repousa sobre você. A ponto do apóstolo Paulo dizer: quando eu sou fraco, então é que sou forte. Mas isso é dito por um homem de fé. Vamos ler juntos, irmãos, 1 João 5, 4 e 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Os nossos slides hoje estão em verde e amarelo, homenagem às mensageiras do Rei.
Amém? Como é que você vai vencer? Tenha fé, tenha confiança. E quando você confia, você obedece. Você segue, você vai na direção. Quarta e última verdade. Vencemos a batalha espiritual por meio da comunhão com Cristo. É mais ou menos assim. A fé põe você em contato com Deus, mas agora você não pode perder o contato. Pela fé, você se achegou a Cristo. O que você tem que fazer agora? Permanecer em Cristo. Isso é comunhão, isso é intimidade, isso é relacionamento, isso é caminhar com Jesus, é conversar com Ele, é ler a sua palavra, é buscar a sua vontade, é aprender sobre Ele. E à medida que você vai caminhando com Cristo, os inimigos vão caindo ao seu redor e em seu interior. Em Romanos capítulo 8, versos 38 e 39, o apóstolo Paulo diz: eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. De modo que, se eu pudesse resumir tudo que foi dito o ano inteiro, desde o mês de março, nas nossas quartas-feiras, sobre este assunto, batalha espiritual, eu diria o seguinte para você, meu irmão, minha irmã: apegue-se a Cristo, refugie-se em Cristo, abrace-se com Cristo, porque em Cristo está o seu poder, em Cristo está a sua segurança, em Cristo está a sua força. Tenha comunhão com Jesus e você não sofrerá derrotas na sua jornada. Um escritor muito querido do povo de Deus, A.W. Tozer, disse: as ovelhas não devem ficar apavoradas com o lobo, elas apenas têm de se manter apegadas ao pastor. Satanás não teme as ovelhas que estão orando, mas a presença do pastor. Acredito que um grande erro que os evangélicos cometem, quando falam sobre este assunto, batalha espiritual, é focar muito no diabo e que você tem que vigiar o diabo e combater o diabo. Como é que uma ovelha vence um lobo? Bem, nós podemos tentar ensinar essa ovelha jiu-jitsu ou karatê. Podemos ensinar a essa ovelha algumas artes marciais. Então a ovelha treinada vai até o meio do pasto e briga com o lobo. Vai dar certo? Eu acho que não. Mas às vezes, quando se fala em batalha espiritual, é mais ou menos assim. Olha, você vai aprender uma técnica, vai pronunciar uma palavra e vai fazer um jejum, um propósito, e aí você vai amarrar o diabo aqui, vai amarrar o diabo ali, como se pudéssemos ensinar certas estratégias, e aí os crentes ficam obcecados pelo diabo, e veem o demônio em tudo, porque eles acham que são eles que têm que derrotar o demônio. Não, se você quer que uma ovelha fique em segurança, não ensine a ela técnicas de defesa pessoal. Fale para ela: ovelha, não se afaste do pastor. Porque se você estiver perto do pastor, o lobo não tocará em você. A coisa mais importante em batalha espiritual: fique perto do pastor. Fique perto do pastor. Não perca a sua comunhão com Jesus, que é o autor e o consumador da sua fé. Porque o inimigo sabe que se ele conseguir afastar você de Cristo, ele terá a sua vida ao seu alcance. O diabo não teme as ovelhas. O que ele teme é o pastor das ovelhas, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. R. Arthur Mathews, que foi um missionário na China, disse que a história dos santos através de todas as eras é uma história de conflito. O caminho trilhado pelo discípulo ao seguir o Senhor é de guerra na certa. O ódio implacável e a traiçoeira sutileza do nosso adversário, o diabo,
requerem dos soldados de Cristo que as cordas dos seus arcos estejam retesadas até chegarem aos portões dos céus. Quando eu leio essa passagem, me lembro do que está registrado nas primeiras páginas do livro de Juízes. Vocês sabem que o livro de Josué conta a história da ocupação e conquista de Canaã pelos israelitas. Liderados por Josué, os israelitas atravessaram o rio e foram para a briga. Conquistaram Jericó, conquistaram a cidade de Ai. Muitos exércitos vieram contra eles e eles venceram. E aquela geração foi uma geração fiel, uma geração que lutou, que guerreou, que conquistou, até que toda a Canaã foi pacificada. E então veio uma outra geração, os filhos daqueles guerreiros. E quando aqueles filhos chegaram, não havia mais a mesma urgência da luta, da batalha. Eles relaxaram. O que eles fizeram? Afrouxaram as cordas dos arcos. Eles pegaram os seus arcos e afrouxaram as cordas. Não havia necessidade de disparar flechas. Não tinha ninguém atacando eles. Eles estavam seguros. E quando eles afrouxaram as cordas dos arcos, eles começaram a ser derrotados. Primeiro espiritualmente, depois militarmente. Primeiro espiritualmente porque começaram a se envolver com os ídolos dos cananeus. E o passo seguinte, é claro, eles começaram a ser dominados pelos próprios cananeus. Meu irmão, minha irmã, a gente não pode afrouxar a corda do arco. Porque a batalha é insidiosa, porque o inimigo é cruel e porque o prêmio é alto. A nossa corda tem que estar esticada. E nós temos que estar alertas até que atravessemos os portais da glória. E aí sim poderemos relaxar. Mas até lá, irmãos e irmãs, sejamos vigilantes, para que o inimigo não nos envergonhe, para que o evangelho não seja envergonhado por nossa causa. Pelo contrário, que nós tenhamos muitas vitórias, para a alegria do nosso coração, para a alegria daqueles que nos amam e para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém?